Que alegria estar aqui com você estudando a Bíblia. Nós vamos agora nos aprofundar naquela passagem bíblica em que Jacó tensionou mudado para Israel. É o famoso momento em que Jacó luta com Deus no Val de Jaboque e ali tensionou mudado e a história da sua vida mudada. E nesse momento, na verdade, nós podemos dizer que nasce Israel, que marca o povo de Deus. Aqui nós vamos ver uma das essências do que é ser cristão, ser povo de Deus, que é uma pessoa esforçada, guerreira, que vai à luta, busca em Deus a sua vitória e não larga Deus enquanto não obedece. Existe um ditado no meio cristão evangélico que não é exatamente bíblico, não está na Bíblia isso que eu vou falar, mas é muito de acordo com a Bíblia. Da maneira como eu vou falar é quase errado, mas ajuda a gente a entender corretamente como deve ser o nosso modo de lidar com as lutas da vida. Diz assim esse ditado: ore a Deus como se tudo dependesse de Deus. Ore a Deus desesperado se for preciso. Chore na presença de Deus, suplique, clame a Deus como se tudo fosse Ele que tivesse que fazer, como se só Ele pudesse fazer e você não pudesse fazer nada. Ore a Deus como se tudo dependesse de Deus. Mas terminou de orar, arregaça as mangas e trabalhe e se esforce como se tudo dependesse de você. Percebe? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe e haja como se tudo dependesse de você. Como se Deus não fosse fazer nada, tudo dependesse de você. Quando você junta essas duas coisas, a força de Deus com a sua força, ninguém te segura. Ninguém te segura. E é isso que representa Israel. Israel, a essência de Israel é isso. É você ser completamente devoto a Deus, submisso a Deus, dependente de Deus, mas também ser completamente guerreiro e esforçado. Isso é Israel. Isso somos nós. E esses são os filhos de Abraão. Vamos, então, ver aqui na Bíblia, em Gênesis 32, capítulo 32, a partir do verso 22, que nós já lemos lá no Bíblia Rápida. Então eu vou destacar aqui apenas alguns versículos, ou alguns fatos. O primeiro fato é que, apesar de se falar aqui na Bíblia que inicialmente era um homem com quem Jacó lutou, nós sabemos pela própria Bíblia que tem que ter sido Deus. Vamos ver? Primeiro nós vamos ver no versículo 24 que se afirma que era um homem que lutava com Jacó e Jacó lutava com um homem. Diz assim a Bíblia, versículo 24, capítulo 32, Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia, ou seja, Jacó lutou a madrugada inteira, em oração. Não é uma luta de briga, né? É uma luta de oração, de súplica, de empenho. Porém, você vê que não pode ter sido um homem comum, porque, em primeiro lugar, esse homem não quis falar o nome. Não quis falar o nome. Jacó perguntou o nome dele, ele não falou. Depois, porque o próprio homem, essa pessoa, né, no versículo 28, diz assim: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Então, o próprio homem reconheceu que Jacó lutava com Deus. Implicitamente, esse homem está dizendo: eu sou Deus com quem você luta. E por fim, o próprio Jacó, dando testemunho no versículo 30, diz assim: pelo que Jacó chamou ao lugar Penuel, ou Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Jacó disse: eu tenho visto, ou seja, essa madrugada eu vi Deus face a face. Ele não falaria isso se ele não tivesse depois a revelação, a consciência que ele estava, na verdade, lutando com Deus. Parecia um homem, mas era Deus. Alguns falam um anjo, mas um anjo, às vezes na Bíblia, um anjo é o próprio Deus. Né? O anjo do Senhor, por exemplo, é o próprio Deus. Anjo significa apenas mensageiro. Né? Então, o nosso Deus, às vezes, ele se parece como se fosse um mensageiro, mas é o próprio Deus que está se apresentando a nós. Essas experiências na Bíblia estão chamadas teofanias. Teofanias são, às vezes, em que Deus se manifesta ao homem como se ele fosse um próprio homem.
né, na aparência de um homem. Segundo, nós vemos aqui que a mudança do nome de Jacó para Israel implica também num reconhecimento de Deus que naquele momento Jacó tornou-se uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Ele teve o seu nome mudado porque Deus falou, você mudou. Você agora passou a ser uma pessoa com o coração correto. E este momento aqui foi maravilhoso porque você vai ver aqui na Bíblia que o resultado foi fantástico. Se você ver aqui na sua Bíblia, em Gênesis 33, você vai ver que Jacó teve a vitória. A partir do verso 1. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel, a mais amada, e José, por últimos, mais protegidos, né? Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Nós vemos, então, aqui, se você continuar lendo, você vai ver que Esaú recebeu Jacó muito bem e houve paz entre eles. Ele reconciliou-se com seu irmão e cumpriu-se na vida de Jacó tudo que ele esperava de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, Deus fala na sua palavra em Jeremias 29:11 assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos, planos e propósitos para vos dar um futuro e uma esperança, o fim que desejais. Deus quer nos dar aquilo que deseja o nosso coração, o bem que a gente quer, Ele quer nos dar. Só que você não pode desistir. Foram anos e anos de empenho duro de Jacó. Ele levantava de madrugada, trabalhava duro, buscava a Deus continuamente. Não é fácil, irmão, irmã, a luta. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho por esforço, os que se esforçam é que entram nele. Você não pode ser preguiçoso e preguiçosa, frouxo, frouxa, não pode ser. Frouxo não tem nada com Deus. O frouxo não tem nada com Deus, você tem que ser valente. E se você perseverar, o que você deseja, Deus te dará. Deus satisfará os desejos do teu coração. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.